Olá, povo de Deus, sexta-feira, 9 de setembro de 2022, 23ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 9, 16 a 19, 22b a 27 e Lucas 6, 39 e 42. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas só um ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Estamos diante de mais uma defesa de Paulo sobre seu apostolado. Ele não reivindica nenhum direito, não considera seu ministério como profissão da qual poderia tirar algum proveito e prestígio, mas como missão na qual o Senhor o empenhou pessoalmente. Paulo vive a liberdade radical que o leva a tornar-se disponível e solidário para com todos. Sente-se como um profeta, forçado a pregar. Assim como Jeremias, que diz que o Senhor o seduziu e que, embalado por um fogo interior, não podia mais deixar de denunciar e anunciar. Como Jeremias dizia, ai de mim por minha pregação. Paulo diz, ai de mim se eu não anuncio. Paulo toma imagens do atletismo tão caro ao povo grego para exemplificar a disciplina exigida de todo aquele que se põe a seguir Jesus. É preciso, porém, ter um foco, uma meta, para não correr em vão e nem ficar dando murros no ar. O apóstolo sabe muito bem para onde direcionar seus esforços. Interessante observar que ele declara que não se trata de ficar pregando somente para os outros. É preciso também vigilância e disciplina pessoais, para que não ocorra que ele próprio seja reprovado. Tudo isso Paulo diz também para se defender de quem o acusava de interesse próprio no exercício do seu ministério. Por isso afirma com convicção de que para ele evangelizar é um dever. Quem livremente se põe ao serviço de um senhor não pode furtar-se a esse serviço. É o que acontece com Paulo.
Por isso afirma: ai de mim se eu não evangelizar. Sabe que está sujeito ao juízo de Deus e espera dele um veredito de fidelidade ou infidelidade. Paulo está concentrado física, psíquica e espiritualmente no seu ministério, cada vez mais generoso, mais desinteressado, mais consagrado. Mais que sua pregação, seu exemplo nos estimula. Lucas 6, 39 e 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus continua sua polêmica com os doutores da lei e fariseus, porém, na parábola de hoje, dirige-se mais bem aos seus discípulos para alertá-los de que o fermento dos seus oponentes pode levedar também a comunidade. Um discípulo não é maior que seu mestre, portanto, torna-se cego aquele que não vê com os olhos de Jesus. A comparação que Jesus faz entre cisco e trave é bem exagerada para não deixar dúvidas quanto ao comportamento hipócrita daqueles que têm olhos grandes para ver o defeito dos outros e se torna cego quando se trata de sua autoavaliação. Cego guiando o outro cego é uma referência clara aos que se apresentavam como mestres da lei, exemplos para os outros, mas na verdade viviam das aparências e da ostentação. Além de se apresentar como o autêntico mestre, Jesus alerta para os falsos guias que se apresentavam como modelo para o povo. Jesus se serve do método de fazer pergunta, quase como no estilo da maiêutica grega, que prefere arrancar do interlocutor o que ele pensa antes de lhe dar uma resposta pronta. Podemos nós mesmos pararmos frente a cada pergunta de Jesus e procurarmos dar a nossa resposta pessoal. Pode um cego guiar outro cego? Pode alguém julgar outro irmão por uma pequena falha e não perceber a sua, que é bem maior? Lembremos-nos, nenhum discípulo pode ser maior que o seu mestre. Mas, em se tratando de Jesus, o mestre deve ser sempre nosso foco. Um beijo no seu coração.